Sejam muito bem-vindos a este canal. E hoje nós daremos sequência à obra Sexo na Cabeça, por Luiz Fernando Veríssimo. Diderot, Denis francês século XVIII, um dos enciclopedistas daquela turma, disse que havia uma grande diferença entre uma mulher nua e uma mulher despida. Roya fez questão de pintar a sua marra, com roupa e sem roupa, para deixar claro que estava pintando uma mulher despida. A primeira mulher despida na história da arte. Não faltavam mulheres nuas, ou nus, na neutra linguagem acadêmica na arte. Mas, até Marra de Roya, todas eram simbólicas ou mitológicas, ou clandestinas, como nas gravuras eróticas secretas de Rembrandt e outros. A Marra não era um nu, era uma mulher desnuda. Ela tirara a roupa para você. Não era uma alegoria. Sua nudez não representava nada além dela mesma. E não tinha nada de secreto, apesar de quase ter sido destruída como pornografia pela Inquisição. Era uma pintura de dimensões clássicas de uma mulher em tamanho natural, feita para ser vista, despida por todos, pelo pintor da corte e da moda. A Marra mostra, quase oferece seu corpo desnudado, sem qualquer inibição, mas seus pelos pubianos mal aparecem. Não passam de um discreto sombreado. Durante muitos anos, os anos que vão de Roya a Hofhefner, especialmente esse prurido permaneceu, o nu. Resistiu às mais francas exibições de mulheres sem roupa. Até nas revistinhas de sacanagem da nossa adolescência, ou nas de naturalismo, que na hora do aperto também serviam. Os pelos pubianos eram tapados ou retocados artificialmente, até desaparecerem. Durante anos, depois de Marra, as mulheres despidas preservaram a alegoria entre suas pernas, uma metáfora em lugar do sexo, ou uma sombra ou nada, ou seja, nunca chegaram a ser completamente despidas. O assunto é palpitante, se a palavra é esta, e voltarei a ele depois. A terra árida, eu envelheço. Usarei minhas calças dobradas no começo. Com 20 e poucos anos, há 20 e tantos anos, escrevi um estudo sobre Eliot e as agonias da poesia traduzida, com ironia e erudição. Foi um sucesso instantâneo, pelo menos entre as 17 pessoas que liam o suplemento literário que o publicou. Um conto imitando Hemingway e uma adaptação de Auden mais tarde. Já estavam me chamando de jovem promessa e nova voz da literatura nacional. Enquanto todos à minha volta ainda liam os franceses, eu explorava os ingleses e plagiava os americanos. Minha exégese definitiva de James Joyce estava pronta quando o suplemento literário acabou. Procurei uma editora e propus a publicação do meu ensaio numa monografia. Dei outras ideias. Faria traduções. Uma coleção de poesia anglo-saxônica. Novos escritores americanos. E se quisessem, um original meu, John dos Passos num cenário carioca. A novela urbana que nos faltava. O editor se entusiasmou. Ótimo! Mas no momento, fim de guerra. A crise do papel, coisa e tal. Não dá. Enquanto isso, você não toparia traduzir este original que acabamos de comprar? Um material de instrução sexual para adolescentes. Sucesso nos Estados Unidos. Bem, Não é sacanagem, não. Coisa séria. O autor é um médico respeitadíssimo lá. Achamos que está na hora de lançar esse tipo de livro no Brasil. Vamos acabar com os tabus. A geração de pós-guerra precisa aprender a encarar o sexo com seriedade.
E verdade, eu não posso encarar o meu sem começar a rir, brinquei. Mas aceitei. Precisava do dinheiro e da boa vontade do editor. Só impus uma condição: assinar a tradução com um pseudônimo. Ótimo, disse o editor. Quero a tradução em 1 mês. Está bem, suspirei. É assim que acaba uma jovem promessa. Não com um estrondo, mas com um suspiro. O livro do Dr. Murray Brown se chamava Sex and You. Pensei em traduzir o título para Sexo para Principiantes, mas isto destoaria do resto. O texto do Dr. Brown não admitia sutilezas. Ele partia do pressuposto de que moços e moças de 13 a 19 anos viviam se perguntando para o que servia aquilo, além de fazer xixi, e explicava tudo em linguagem para cretinos. Não foram poucas as vezes em que tive de resistir à tentação de acrescentar comentários incrédulos entre parênteses, reticências ambíguas e, no fim de frases, notas safadas do tradutor no pé da página. O livro seria ridicularizado, pensei. O adolescente brasileiro sabia mais sobre sexo ao nascer do que o hipotético leitor americano no fim do livro. O capítulo sobre masturbação era tão cuidadoso nos seus termos que o leitor podia decidir nunca mais apalpar a própria barriga na cama, sob pena de ficar cego. Mas eu estava errado. O livro foi um sucesso no Brasil também, apesar da resistência de certos grupos que protestaram contra o uso de termos crus como baixo ventre e tecido erétil. Interrompi minha tradução dos cantos de Ezra Pound para traduzir às pressas o segundo livro do Dr. Brown, Sex and Marry You. Este começava com um casal fictício, Dick e Mary, que eu por pouco não chamei de Joãozinho e Maria na noite de núpcias. Ambos tinham lido o primeiro livro do Dr. Brown e, apesar de virgens, sabiam exatamente o que fazer com precisão cronométrica. Nesta mesma época, me casei. Ela se chamava Dora, uma das primeiras mulheres a fumar em público no Brasil. Era morena, formada em letras, e encarara o meu sexo mais de uma vez antes do casamento. Fizemos coisas que Dick e Mary só ousariam fazer no 10º livro do Dr. Brown 20 anos mais tarde. Sex and Liberated You, proibido no Brasil. Nossa primeira filha Manuela nasceu junto com o 3º livro traduzido do Dr. Brown. Este era sobre a educação sexual dos filhos. Meu pseudônimo, Alencar Alípio, começava a ficar conhecido. Uma crítica do 4º livro do Dr. Brown, Sex and Divorced You, se referia a mim como o renomado sexólogo Patrício, na primeira vez que a palavra sexólogo apareceu em nossa imprensa. E ninguém desmentiu. A Cruzeiro me entrevistou sobre a frigidez feminina. Sou contra, declarei. Enquanto isso, a monografia sobre James Joyce, que publiquei com o meu nome verdadeiro e paguei com meu dinheiro verdadeiro, vendeu 20 exemplares, sendo que 10 para uma tia muito querida. Meu estudo sobre o simbolismo do desalento aristocrático em A Terra Árida, de Eliot, apareceu num suplemento literário paulista que acabou logo em seguida, simbolicamente. Eu envelheço. Não sei por que estou lembrando tudo isso agora. A minha vida se desalinhavou. É isso. Preciso encontrar um fio. Minha filha Manuela acaba de voltar para casa, depois de 1 ano de casamento com o seu psicanalista. Não deu certo, diz chorando. Não deu certo sexualmente. Cama, diz Dora, olhando para mim como se a culpa fosse minha. E sempre a cama. Dora e eu tivemos uma vida sexual intensa, variada e curta. 10 anos e 2 filhos. Foi uma espécie de competição. Ela broxou primeiro. Nos 10 anos seguintes, experimentei com tudo.
Só não tive sexo com hidratantes, mas cheguei perto. Hoje você não acreditaria. Com o sucesso dos livros, alguns jornais brasileiros compraram a coluna de conselhos sexuais que o Dr. Brown publicava semanalmente nos Estados Unidos. Meu nome aparecia quase com o mesmo destaque do nome do Dr. Brown na coluna. A esta época, eu já fazia palestras para clubes de mães e declarações à imprensa sobre desvios da sexualidade e a nova liberdade. Durante 7 anos, traduzi a coluna do Dr. Brown. Acompanhei fascinado a sua adaptação aos novos costumes de sua terra. A coluna terminou no Brasil no dia em que o Dr. Brown respondeu com rigor científico à consulta de uma dona de casa americana preocupada com sua dieta e que queria saber quantas calorias tinha o sêmen de seu marido. Me convidaram para assinar uma coluna igual à do Dr. Brown, porém, sabe como é, brasileira. Foi um sucesso. As cartas choviam de todo o Brasil. Nem todas podiam ser respondidas pelo jornal, mas se viessem acompanhadas de um envelope selado, Alencar Alípio teria o máximo prazer em responder consultas confidenciais pelo correio. Comecei a ganhar dinheiro. Os livros do Dr. Brown passaram a ter problemas com a censura. Sex and Liberated You foi proibido, embora eu tivesse substituído minha primeira ideia para o título Sexo Doidão, por Sexo Moderno. O livro seguinte do Dr. Brown, Sodom and You, nem chegou a ser traduzido. Não passaria pela censura. O editor decidiu que estava na hora de Alencar Alípio lançar o seu primeiro livro como o maior discípulo do Dr. Brown no Brasil. Eu tinha uma grande ideia, um estudo que planejava há anos, de como o cientificismo com relação ao sexo em Sodom and You, o Dr. Brown dedicava capítulos especiais à lubrificação e 10 passos para eliminar a contração involuntária. Era a maneira que o puritanismo americano encontrara de enfrentar a sensualidade liberada pelas novas imposições do lazer numa sociedade historicamente dominada pela ética do pragmatismo e de como, a partir do relatório Kinsey. Ótimo, ótimo, interrompeu o editor. Mas não agora. Temos que continuar na mesma linha do Dr. Brown, sem as loucuras dos americanos. O Brasil ainda não está preparado para o bestialismo e você. Aceito, mas com uma condição. Vocês publicam também meu romance? Está bem. Cadê o romance? Não tinha nenhum romance. Cadê o tempo? Um sexólogo não para. Dora me acusava. Eu estava desperdiçando o meu talento. Diante dela, dos amigos e de mim mesmo. E eu me defendia. No fundo, era tudo sexo. A arte era só uma tentativa para mudar de assunto. Toda a literatura épica era a exaltação velada do pênis ereto. Depois do herói fálico, vinha a impotência e a literatura da impotência. Toda a arte discursiva era sobre as aventuras do nosso personagem preferido, o Ricardão, de pé e invencível, encurvado pela dúvida e o autoconhecimento. Toda a literatura depois do século XIX, ou prostrado pelo mundo moderno, com a cabecinha cheia de ideias confusas em vez de sangue e ímpeto. O sucesso da literatura escapista de heróis e bandidos lúbricos era que ela restabelecia o ideal da ereção eterna. Eu tratava, pois, do único grande assunto do homem, sem as metáforas e a dissimulação, o drama da ejaculação precoce, a tragédia da constrição vaginal, a comédia do orgasmo simulado e até as grandes questões filosóficas. Não se haverá vida depois da morte, mas será que se consegue mulher? Dora sabia desde o princípio que eu era um releza aproveitador na pele de Alencar Alípio. Conselhos privados para a insatisfeita do Grajal às vezes eram acompanhados de visitas particulares, quando o marido saía
O método Brown a domicílio, satisfação garantida. Meu escritório vivia cheio de consulentes. Só consigo ter relações sexuais satisfatórias no banco de trás do carro, doutor. E meu namorado tem um Karman guia. Há uma maneira. Debruce-se sobre as costas daquela poltrona que eu vou demonstrar. Mas, doutor, está bem. Aluguem um Galaxy. Tem gente esperando, mas isso faz tempo. Hoje procuro um fio, não para sair do labirinto, mas para compreendê-lo. Eu enlouqueço. Manuela acaba de entrar aqui para usar o telefone. Ligou para o seu ex-marido e psicanalista. Não quer a reconciliação. Quer marcar 1 hora para discutir o trauma de sua separação. Tem melhor sorte no seu divã do que na sua cama. Nosso outro filho, Arthur, entrou para sua ordem religiosa oriental, que substitui o sexo pela contemplação da alcachofra. Na primeira vez que apareceu aqui vestindo um lenço e com a cabeça rapada, Dora deu-lhe uma esmola e ia quase fechando a porta antes de reconhecê-lo e cair no choro. Dora escreve contos obscuros sem nenhuma pontuação. Uma vez passou 2 horas discutindo comigo sobre se devia ou não usar o ponto final. Eu disse que sim, contanto que fosse o último daqueles contos que ela escrevesse. Nunca mais discutimos literatura, a última coisa que nos unia. Há dias chegou uma carta de um leitor que se assina Pedro Paixão. Ele conta que gosta de besuntar sua mulher com gemas de ovo antes de possuí-la, num hino à fertilidade. Publiquei sua carta na coluna e, no impulso, comentei que ele devia passar a mulher também em farinha de rosca, antes de possuí-la, num hino à milanesa. Ele descreveu outra carta dizendo que vai me matar, num congresso de psicologia. O convite veio endereçado ao Dr. Alencar Alípio. Eu não podia recusar. Comecei meu discurso lembrando a história do papagaio metido que vivia dando palpite durante as atividades sexuais do seu dono. Boa! Boa! Ou agora! Pelo flanco! Coisas assim. Até que um dia, uma namorada mais recatada exigiu do dono do papagaio que tapasse sua gaiola durante o ato. O dono pediu desculpas ao bicho e tapou a sua gaiola com um pano. Houve um problema com o fecho da roupa da moça e durante algum tempo, o papagaio, sem enxergar nada, ouviu uma conversa mais ou menos assim. Puxa, não, assim arrebenta. Tenta com os dentes. Está quase. Pô, escapou. E quando ouviu a voz feminina dizer, tenta por trás, mas é melhor usar um alicate. O papagaio deu um pulso e sacudiu o pano exclamando, isto eu não posso perder. Depois deste começo, que deixou muita gente na plateia mais intrigada do que o papagaio, passei a dissertar sobre o perigo de mitificar o sexo exatamente pela tentativa de desmistificá-lo. Estávamos tapando o papagaio, este símbolo tropical do sexo, com safadeza, e caindo no outro extremo a seriedade exagerada que complica o que devia esclarecer. Me declarei culpado por boa parte daquela tendência em que traduziu o Dr. Brown. Fora dos primeiros a introduzir o sexo, por assim dizer, nos lares brasileiros, e pedi desculpas ao papagaio. Falei contra a censura e a repressão e elogiei as sociedades liberais que deixavam a sexualidade atingir o nível natural, mesmo com o risco de transbordamentos para a baixa pornografia, pois só assim ela seria saudável e construtiva e dispensaria as regras dos sexólogos como o charlatão que vos fala. Ninguém se importou comigo, mas peguei uma psicóloga mineira que começou a ganir de prazer quando no hotel ordenei. De 4, mulher. Eu devia ser um par de garras serrilhadas, percorrendo o chão de mares silenciosos, em vez de um pênis com um homem na ponta.
e o meu romance provavelmente seria uma bosta. Há dias escrevi uma longa carta ao Dr. Brown. É incrível, mas nunca nos encontramos. Uma vez era para ele ter vindo ao Brasil para uma série de conferências, mas não me lembro o que houve. Uma revolução, parece. Na minha carta, eu perguntava se ele também tinha tido outros planos da juventude e acabara como eu aprisionado pelo sucesso errado, o pior tipo de fracasso. Comentei a revolução sexual que nos engolfara como líderes contrafeitos, ele na matriz e eu na imitação. E perguntei se a sua vida particular também era uma negação de tudo que ele era pago para pregar. Lembrei minha reação divertida à ingenuidade do seu primeiro livro e como ele acabara proibido aqui. Por sinal, como ia o seu último lançamento, Faça amor com suas plantas caseiras? Ele que respondesse e se quisesse. Aquilo era apenas um desabafo. Com o Ricardão em recesso, eu me entregava aos prazeres da autocompaixão, mas caprichei no inglês e nas citações literárias, principalmente de Eliot, embora desconfiasse que o bom doutor, pelo seu estilo, não tivesse nenhum gosto pela literatura. Ainda mais de Eliot, um católico da velha igreja, cuja retórica de pecado e contribuição ofenderia sua convicção protestante de que a palavra era um caminho para a salvação, o orgasmo simultâneo e não para a imolação. Terminei com um paralelo entre o meu estado de espírito e o trecho sobre Peblas, o fenício em terra árida. Uma corrente submarina limpou os seus ossos aos suspiros. Subindo e descendo, ele passou pelos estágios da sua idade e juventude e desapareceu no redemoinho. E assinei do seu que diabo discípulo Alencar Alípio. Hoje, junto com as cartas de Mãe Assustada, Vênus de Paquetá, Gatão Inseguro, Amante Criativo, Esposa Fiel, meu marido me veste de tirolesa sem as calças e me ataca no quintal todos os sábados. A vizinhança já reclamou e veio uma carta da editora do Dr. Brown. O Dr. Brown morreu há anos. Todos os seus livros, desde Sex and Divorce You, foram escritos por uma equipe que também faz outras colunas semanais para mais de 200 jornais em todo o mundo. Temos certeza que o doutor apreciaria sua gentil carta. Muito bem. Todo aquele tempo, em vez dos rigores da métrica anglo-saxônica, eu estivera traduzindo a ficção de uma ficção. O Dr. Brown, como Alencar Alípio, não existia. Só que Alencar Alípio ainda respira e responde cartas de Curiosa de São Paulo. Afinal, qual a real importância do tamanho do membro masculino num relacionamento sexual satisfatório? Indecisa Londrina. Sinto uma espécie de fisgada no umbigo, acompanhada de suor frio. Isto é o orgasmo ou devo procurar um médico? Preocupado, Nova Iguaçu. Tenho uma ereção por semana, mas esta semana ela não veio. Não trabalho mais no escritório. Durante anos, vivi o sonho brasileiro da safadeza ilimitada. E no horário comercial, fico em casa. Não vou mais a vernissagens e noites de autógrafos com Dora para dar consultas espontâneas às suas amigas. Pensa que eu não vi? Você marcando o encontro com a Eunice. Ora, Dorinha, ela está tendo problemas com o seu orgasmo. E eu disse que precisávamos estudar isso a fundo. Você sempre pensa o pior. Hoje você não vai acreditar. Só uma coisa sensibiliza o meu tecido erétil. Me tranco no banheiro com um exemplar do primeiro livro do Dr. Brown, traduzido por mim. Ele usa 117. E eu os contei no banheiro. Eufemismos para os órgãos genitais femininos. Todos me excitam. Tenho a volúpia do eufemismo. O seu capítulo sobre o beijo, nunca com a boca aberta. A higiene e a moral guardam o templo do corpo. Me faz babar. Demora, mas vale a pena. Não me importo em ficar cego. Vou ter que interromper estas reminiscências.
Dora acaba de me avisar que um homenzinho estranho, com cara de brabo, está na porta à procura de Alencar Alípio. Ele diz que se chama Pedro Paixão e que você o está esperando. Diga que Alencar Alípio não existe. Mas Dora já se retirou para chamar Pedro Paixão. Certo, vou atendê-lo. Pequei contra a seriedade e devo pagar. Dora acaba de introduzir o homenzinho estranho no gabinete e retira-se. Ele tem uma mão no bolso. Sim, uma arma. O redemoinho. Se sair desta, preciso falar com Arthur sobre a alcachofra. A ideia começa a me atrair. Mulheres. Generalizar é humano, mas quem parte de uma amostra limitada para chegar a uma conclusão categórica pode acabar imitando aquele extraterreno que desceu no meio de uma colônia de pinguins e depois informou ao seu planeta que os habitantes da Terra não tiram o fraque nem para nadar. Caminhando por determinado trecho da Quinta Avenida de Nova York, onde há muitas agências de modelos, você pode chegar à conclusão de que a maioria das mulheres americanas é alta, magra e carrega uma grande pasta. Desconfie da sociologia apressada. Portanto, ela é sempre fruto de dados insuficientes. Não confie nesta minha lista, por exemplo. As mulheres com as melhores peles são as inglesas. Elas devem se beneficiar da mesma dosagem de chuva, sol e bons cuidados que fazem dos gramados ingleses os mais bonitos do mundo. As mulheres mais interessantes, somando os quesitos aparência, personalidade, inteligência e cheiro, são as francesas. As espanholas são lindas e as portuguesas também. E preciso olhar mais de perto o que as alemãs têm. Mas, pela simples quantidade de amostragem num curto espaço de tempo, arrisco que nenhum outro lugar, salvo o Brasil, sou louco? Tem mais mulheres bonitas por quilômetro quadrado do que a Noruega. As camareiras de hotel são manequins. Só imagina as manequins. As mais elegantes são as italianas. Mas as japonesas não ficam muito atrás. As mulheres italianas ganham porque, para se destacar pelo corte de suas roupas e pela classe com que as usam, precisam competir com o homem italiano. E uma guerra de vaidades que dá toda a razão ao credo liberal de que a competição leva à excelência. As japonesas não competem com os homens, que têm todos o mesmo alfaiate e sua elegância é mais sóbria. Mas não conheço outro lugar em que se veja gente tão bem vestida quanto em Tóquio. Já a Itália é o único país do mundo em que a mulher tem de se esforçar para ser bem mais bonita do que a polícia. Boca aberta. Quando eu era pequeno, não acreditava em beijo de cinema. Acreditava que eles não podiam estar se beijando de verdade nos filmes de censura livre. Aquilo era truque. Me contaram que usavam um plástico que a gente não via, entre uma boca e outra. Isso no tempo em que as pessoas só se beijavam de boca fechada, pelo menos no cinema americano. Não sei quem me deu esta informação, alguém ainda mais confuso do que eu. Nos filmes proibidos até 14 anos, permanecia a ideia de que nos Estados Unidos o sexo era diferente. As pessoas se beijavam de boca fechada. Depois desapareciam da tela, tudo escurecia e a mulher ficava grávida.